Eu quero só pedir oração, que amanhã nós estaremos indo para Guaraciaba do Norte. Guaraciaba do Norte está fazendo festa, a Igreja Batista El Betel, em Guaraciaba do Norte, está aniversariando. Eu estarei pregando amanhã à noite. Então os irmãos orem para que a gente possa ir em paz e voltar em paz para a glória de Deus. Eu chamei essa noite o pastor Glicélio para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim, ó, fica ligado, porque quem vai falar é Deus. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia, sem perca de tempo. Na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 24. Nós vamos ler até o versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24, o 25, o 26 e o 27. Aleluia. Amém? Amém? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Quantos levam o prêmio, irmãos? Quantos? Me ajude a pregar essa noite. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Feche teus olhos só um minutinho. Querido Deus e eterno Pai, eu quero louvar o teu nome mais uma vez, mas esta noite, Senhor, por esta rica oportunidade que tu me concede, Deus. Eu quero te pedir que mais uma vez tu possa colocar a tua palavra poderosa, infalível, inefável, Senhor, dos meus lábios, para que assim, Senhor, pregue, eu ministre o coração da tua igreja, Senhor, sendo direcionado pelo teu Espírito Santo. Senhor, que não saia de mim, Senhor, mas que saia de ti, Senhor, tudo aquilo que a tua igreja precisa ouvir essa noite. Pai, fica conosco essa noite, prepara o coração da tua igreja, Senhor, para ouvir a palavra, Senhor, e fazer uso dela, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. É assim que eu te oro e já te agradeço. Amém. Irmãos, abre a sua atenção para mim. Se eu tivesse que colocar algum tema nessa mensagem essa noite, era simples e óbvio, que está na Bíblia: correndo para o alvo. Olha para o teu irmão essa noite e diga assim: para onde tu tem corrido? Que alvo você tem procurado atingir? Para onde você tem mirado? O que você anseia alcançar? Que linha de chegada lhe espera? Escute. Tem muita gente aí fora, e por que também não dizer dentro da igreja, correndo de um lado para o outro. Mas infelizmente tem pessoas
que estão correndo de um lado para o outro, mas estão sem metas, estão sem objetivos, estão correndo aleatoriamente. E eu quero lhe dizer essa noite, meu querido, o seguinte: há uma linha de chegada nos esperando, há uma faixa que precisa ser cortada por nós, e a linha de chegada a qual nos espera, irmãos, vai atravessar esse primeiro céu, céu esse a qual os nossos olhos alcançam, vai atravessar o segundo sol, que é o cósmico, é a galáxia. A linha de chegada está muito mais longe, muito mais além do que esses dois céus. A linha de chegada que nos aguarda, que nos espera ser cortada, partida, ela se encontra no terceiro céu, na pátria celestial, aleluia, onde está o trono de Deus, aonde o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está nos esperando, para nos dizer: vindes, bendito de meu Pai, para o repouso eterno que está nos guardando. O interessante de notar nessa passagem, agora nós lemos aqui essa noite, é a analogia que Paulo faz para pregar o Evangelho, pastor Valdir. Paulo estava pregando para a igreja de Coríntios, para os coríntios, e precisamos entender uma coisa, porque Paulo usa a analogia de um estádio de corrida, de atletas. Porque Paulo usa isso aqui pregando para os coríntios? Tem muitas coisas na Bíblia, irmãos, que para nós entendermos e compreendermos bem ela, a história, o relato, precisamos entrar um pouco na história. Paulo estava pregando dessa maneira para a igreja de Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Coríntios estava situada na Grécia. A Grécia era o maior lugar, era o ponto principal aonde sediavam os Jogos Olímpicos naquela época. E Paulo usa essa metáfora para pregar o Evangelho para os coríntios. E os coríntios estavam muito bem associado, acostumado com os Jogos Olímpicos, com os atletas daquela época, que não é diferente de hoje. E a Bíblia diz que Paulo, pregando para os coríntios, ele diz que os atletas daquela época, os atletas do mundo, estavam correndo, estavam lutando em busca de uma coroa, um prêmio, uma recompensa corruptível, algo que com o tempo se acabaria, algo que com o tempo esqueceriam. Mas Paulo diz o seguinte: mas nós cristãos estamos correndo, estamos em busca de uma coroa que essa não pode acabar, ninguém pode tomar de nós, ninguém vai esquecer, ninguém. Nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Escute, sabemos que para o atleta conseguir ganhar uma coroa, um prêmio, é preciso ele deixar muitas coisas de lado, pastor. Para o atleta ganhar um prêmio, é preciso ele se abster de muita coisa, renunciar a muitas coisas. E para você entender o que eu quero pregar essa noite, eu preciso falar isso aqui. Escute, a preparação de um atleta mundano, do mundo, a preparação do atleta que corre em busca de uma coroa, de um prêmio corruptível, algo que passa,
ele precisa se abster de uma coisa. E uma delas é, ele renuncia o seu lazer. Ele renuncia a sua vida social. Por quê? Porque ele tem que estar totalmente concentrado. Ele precisa estar totalmente concentrado no seu único objetivo, que é vencer, receber o seu prêmio. Ele precisa estar totalmente concentrado. E dobre a sua atenção para o que eu estou falando, porque vai falar bem ao seu coração essa noite. Ele precisa estar concentrado. Outra coisa que o atleta do mundo ele precisa renunciar. Ele renuncia muito à sua alimentação. Ele deixa de comer muitas coisas que não vai lhe causar bem, que não vai ser bom para o seu corpo físico. Ele come muita coisa que não gosta, mas é que ele necessita. Não é lá bem aquilo que ele gostaria, mas ele entende que o que ele come é o que ele é o que ele necessita para vencer e ganhar o prêmio. Corruptível. Não é o que ele gosta, mas é o que ele necessita. Outra coisa que o atleta do mundo ele renuncia é a sua família. A sua família também fica em segundo plano. Por quê? Porque esses atletas ele treina durante 8, 10 horas por dia, de segunda a sábado. Só tem domingo livre. É preciso renunciar a sua família para isso. A família também fica em segundo plano. Outra coisa que o atleta precisa renunciar muito é as suas vestimentas, suas vestes, suas roupas. Por quê? Porque ele precisa usar uma apropriada. Para quê? Para facilitar, para lhe ajudar na corrida, na luta, em busca do prêmio corruptível. E ele se abstém das roupas, das vestes, para vestir vestes apropriadas. Outra coisa que acontece na vida de um atleta do mundo, que é o mais interessante, é que eles têm todo esse esforço físico, eles têm todo esse esforço, e detalhe, sem ter a certeza de que vão alcançar o prêmio. Eles renunciam tudo isso, deixam tudo isso para trás, mas não têm a certeza de que vão alcançar aquilo que eles estão em busca, do prêmio corruptível. Por quê? Porque pode aparecer obstáculos que o impeçam de vencer. E que obstáculos são esses, pastor? Aqui é que está o fio da meada. Olha para o teu irmão essa noite e diga assim: pode aparecer. Olha para ele e diz assim: pode aparecer outro melhor do que ele, que fez melhor do que ele, que se dedicou mais do que ele, que fez muito mais do que ele. Isso é a preparação do atleta lá fora. Tem tudo isso, mas mesmo assim não tem a certeza de que vai alcançar o prêmio. Pastor Renato, porque aparecem obstáculos, e um deles é que pode aparecer outro melhor do que ele. Paulo, ele é bem enfático, ele é bem claro quando ele diz: todos
Vários correm, mas quantos vencem? Diga comigo: um. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso prêmio, que é incorruptível, raciocina comigo. Esse Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso demais. Está caindo aí a ficha. Escute. Muitos atletas correm atrás de um prêmio corruptível, mas só um vence. Nós, a igreja do Senhor, muitos correm em busca de um prêmio incorruptível, e não é só um que vai ganhar. A Bíblia diz que é muitos como a areia da praia. Não tem maior, não tem melhor. Todos são muitos. Labraçuga, Candarai. E tem uma coisa: o prêmio não é corruptível, é incorruptível, é para a vida eterna. Esse Deus é tremendo. Escute, eu quero começar a pregar. Deixa eu ministrar no seu coração essa noite. Por que precisamos renunciar? Lá atrás, o atleta, para vencer e ter o prêmio corruptível, ele precisa renunciar ao lazer. E nós? Por que precisamos renunciar essa sociedade corrompida, aniquilada, destruída, arrebentada pelo diabo? Por que precisamos renunciar? Porque nós precisamos renunciar a ela para nós podermos correr bem. Não dá para correr bem estando lá e estando aqui. Você não vai fazer uma boa carreira. Você não vai ter um bom desempenho. Não dá para ter um bom desempenho estando um pé na igreja e outro no mundo, fazendo o que o mundo oferece. E o que Deus oferece? Precisamos renunciar para nós corrermos bem. E o que mais é interessante, bem como o grande apóstolo Paulo, ele disse em Efésios capítulo 4, versículo 1: seguir a carreira que nos está proposta. Há uma carreira para cada um de nós, irmãos. E tem muita gente que está começando e não está terminando essa carreira. Por quê? Porque começa bem, vai bem, vai com todas as forças, mas aí o mundo começa a investir. Os prazeres lá fora, o lazer lá fora começa a invadir a alma, a mente dele. E aquele que começa bem, com todo o físico, com todo o vigor, com toda a força, ele começa a desfalecer pelo meio do caminho, porque não consegue renunciar o lazer, o prazer lá fora. E quando eu falo em renunciar ao lazer, irmãos, não é para você deixar de viver, não. Longe de mim que eu estou dizendo isso. Mas é o que esse mundo oferece que nos faz sair da presença de Deus. Escute, abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 3.
Paulo diz o seguinte: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, invejas em outras traduções, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Escute, para corrermos bem a carreira que nos está proposta, precisamos andar na orientação do Espírito Santo de Deus. Para nós termos uma boa carreira, precisamos estar sendo guiado, orientado pelo Espírito de Deus. E Paulo está dizendo aos coríntios: não sois vós carnais. Paulo faz uma afirmação: não são vós carnais. Por que vocês são carnais? Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz: porque há entre vós invejas, há entre vós contendas, há entre vós dissoluções, há entre vós ciúmes. E quem é assim não é carnal? Quem é carnal não dá para receber, não consegue receber a orientação do Espírito Santo de Deus. Quem está vivendo da carne, quem está andando segundo os desejos da carne, não consegue obter, captar as orientações do Espírito Santo. E se nós não conseguimos ter, captar a orientação do Espírito de Deus, nós não vamos correr bem. E se nós não corremos bem, nós não vamos alcançar o prêmio incorruptível. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo diz aos Gálatas: não andeis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ei, meu querido, quem está te orientando? É a carne ou é o Espírito? É por isso que ele precisa renunciar os prazeres lá fora, para correr bem. O cristão que busca a coroa corruptível lá fora, ele renuncia à alimentação. Não é que ele gosta, mas é que ele necessita. E nós cristãos, e nós como servos do Senhor, também temos que fazer da mesma forma que Daniel fez, irmãos. Renunciar esse lixo que o mundo está nos oferecendo, os manjares, o vinho lá fora que o mundo nos agrega, que o mundo coloca para nós de mão beijada. Precisamos bater a mão na tigela e dizer: eu não preciso dessa alimentação, porque eu já tenho o pão vivo que desceu do céu. Eu já tenho o pão que satisfaz a minha vontade. Eu já tenho o pão que já tem todos os nutrientes que eu preciso para ter uma boa corrida. Abra comigo livro de Daniel, bem rapidinho. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente, decidido, estava resolvido. Resolveu Daniel firmemente, resolvido, convicto, não contaminar
contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não se contaminar. E disse o chefe dos eunucos, versículo 10, a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto abatido do que os outros jovens. Veria o rosto dos outros jovens e veria o seu. E veria o seu abatido da vossa idade. Assim, porém, escolhi o meu perigo, a minha vida para com o rei. Versículo 12 diz assim: experimenta, Daniel diz, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos dê legume a comer e água a beber. Então veja diante da nossa aparência e da dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Versículo 15: no final dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Ei, oh aleluia, isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui tem todas as vitaminas, tem todos os nutrientes que vai te deixar muito mais forte e robusto que os lá de fora. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Nós não precisamos comer as iguarias do mundo. Nós já temos uma que nos vai deixar mais bonitos. Você já olhou, já observou quando o irmão aceita Jesus, que passa 1 mês, 2 meses, o cidadão olha para ele e diz: rapaz, esse irmão está bonito, macho. Olha como esse irmão mudou, irmão. O cara está com semblante, uma aparência melhor. Daniel disse assim: eu nem quero a comida e nem o diga assim comigo, vinho. O que é que o vinho representa na Bíblia? O que é que o vinho representa? Diga assim comigo, alegria. Olha para o teu irmão essa noite e diga assim: você não precisa da alegria do mundo para estar alegre. Aleluia. Oh, aleluia. Só quem está alegre essa noite com Jesus, abre a tua boca e dá um brado de glória. Na alegria do Senhor, na presença do Senhor, a fartura de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você não precisa do mundo para se alegrar. Oh, a nossa alegria é mais contagiante do que a do mundo. A nossa alegria, ela é melhor do que a do mundo. Só quem está feliz essa noite, diga amém. Daniel estava dizendo: o Senhor, eu não preciso das tuas coisas, os teus vinhos, as tuas iguarias. Não. Eu quero as verduras e água. Que água é a palavra, meu irmão. Palavra. Escute. Ainda tem um tempo. Aonde você tem buscado a sua alegria? Sabe qual é a maior alegria de um atleta?
é quando ele primeiro vence. E tem muitos atletas que uma da sua alegria também é pelo menos chegar na linha de chegada. Na vida do cristão é da mesma forma, meu querido. Não importa se vamos chegar primeiro, importa é que nós vamos chegar lá. O problema é que tem muita gente pensando em chegar primeiro. E às vezes até para chegar primeiro, empurra outros para trás. Quer derrubar outros. Olha para o teu irmão e diz assim: o que importa é chegar. Correr, chega mais rápido, mas andando devagarinho, vai mais longe. Ei, meu querido, deixa eu dar aqui uma apertada no parafuso. Para você chegar na linha de chegada, não é preciso você derrubar ninguém. Para você chegar na linha de chegada, não é preciso você colocar ninguém para trás. Para você chegar na linha de chegada, não é preciso você tomar o lugar de ninguém. Há uma linha de chegada esperando por cada um de nós, meu querido. Se você vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, em derradeiro, em penúltimo, por último, não sei. Mas nós vamos chegar lá. Olha para o teu irmão, sacode ele assim, diga assim: meu querido, nós vamos chegar lá. Eu assisti uma época dessa, uma corrida São Silvestre, se não me falha a memória, e todos já tinham chegado, mas no finalzinho via um homem cambaleando. Ele estava como daqui ali no César, pendendo, cai, não cai, caía, se levantava, mas não parava, se arrastando, se levantava de novo, mas não parava, até chegar lá. Meu querido, ele foi muito mais notícia do que o próprio vencedor. Aleluia. Ele venceu todos os obstáculos do cansaço, da fadiga. Mas eu acredito que ele pensou: eu preciso chegar lá. Como eu não sei, mas eu vou chegar lá. De que forma eu não sei, mas eu vou chegar lá. Vamos fazer aqui algo profético. Olha para o teu irmão e diga assim: conta comigo. Eu te ajudo e tu me ajuda. Se for preciso, chega os dois de mão dadas. Mas nós vamos chegar lá. Aleluia. Só quem vai chegar comigo. Só quem vai chegar. Só quem crê que vai chegar. Só quem crê que vai chegar. Só quem crê que vai chegar. Faz barulho essa noite. Faz barulho essa noite. Só quem crê que vai chegar, custe o que custar, sopre o vento que soprar, levante a onda que se levantar. Só quem crê. Aleluia. Vamos para frente. Diz que o atleta lá fora renunciava às suas vestes, porque precisava ter as vestes apropriadas, para não dificultar
para facilitar e até para identificar o atleta. Eu não. Pastor Valtim, o ministério El Betel, ele não prega usos e costumes. Não prega. Mas cai aqui para nós, baixinho, só para nós ouvir. Tem gente passando do limite, meu querido, nas vestes. Tem gente, irmão Dodô, que está abusando das vestes. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse da Revelação. Livro da Revelação, capítulo 3. Livro da Revelação, capítulo 3, versículo 4. Diz o seguinte: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, poucas, irmãos, que não contaminaram as suas vestes e andaram de branco junto comigo, pois elas são dignas, e o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o seu nome eu confessarei diante de meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvido, ouça. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, meu querido. Eu estou sentindo a presença. Do flow de que a mandura e bicandará massúpia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu querido, isso é tremendo. Poucas não contaminaram as suas vestes, e essas são dignas de estar nos céus, irmão Caio Derek. E tem uma coisa: eu confessarei diante do meu Pai. Quem estava falando era João, era? Jesus de Nazaré. E aqui é que está o problema, o último versículo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema, sabe qual é o problema da igreja do século 21? Não queremos mais ouvir o que o Espírito diz, e sim o que o homem diz. Não pregamos mais o que é certo, pastor Valtim, mas pregamos o que dá certo. Não estão mais pregando o que é certo, mas estão pregando o que dá certo. Se é errado, se não é, não interessa. O que interessa é se está dando certo. Quem tem ouvido, ouça. Olha para o teu irmão essa noite e diga assim: a quem você tem dado ouvido? A carne ou o Espírito? Aleluia. Se não me falha a memória, primeiro livro de Reis, no capítulo 1, narra a história do profeta Elias. Vou repetir: nós não pregamos costumes, usos e costumes, mas eu vou falar, pastor. Se não me falha a memória, no primeiro livro do livro de Reis, diz que o rei Acabe fica doente, de cama. Ele pega 2 servos dele e manda, não sei lá onde, buscar o Deus lá de sei lá de quem.
uma resposta para a sua doença. E lá vem os servos do rei Acabe. No meio do caminho, a voz do Senhor, o Espírito fala com o profeta Elias. Soa. Meu servo, está vindo aí 2 servos do rei Acabe. Está indo buscar a resposta lá no Satanás para uma banda. Mas faz o seguinte: ataia eles aí, linguajar cearense, né? Ataia eles aí no caminho e diz para ele que eu, o Senhor dos Exércitos, está dizendo: a morte, a doença é para a morte. Ele subiu da cama e da cama não descerá mais. Quando o servo chega, Elias dá o recado. Eles não continuam mais, irmãos. É aqui que eu acho interessante. Ele poderia ter recebido, pastor, a mensagem do profeta e ter continuado à frente. Até porque eles não sabiam nem quem era Elias. E nós vamos ver já isso. Ele poderia ter recebido o recado de Elias e ter dito assim: tudo bem, meu amigo, obrigado, eu dou lá o recado do rei, deixa eu ir que eu tenho uma obra a fazer. E ter continuado. Mas não, ele deu a meia volta e chegou antes do previsto. O rei olha para ele e diz: o que foi que houve? Vocês já chegaram. O tempo não era agora não, ia demorar mais, era mais longe. O que foi que houve? Os servos olhou para o rei e disse assim: eu imagino, isso aqui é mente de pregador, irmãos. Eu imagino, Dodô, os servos coçando assim a cabeça, como é que, olhando um para o outro, como é que nós vamos dar aqui o recado para o rei? Como é que nós vamos dizer que esse homem vai morrer? Meu querido, era o rei. Se o rei recebesse a notícia dessa, ele não gostasse, ele podia mandar matar os servos na hora e acabou-se. Notícia ruim, manda matar esses 2 miseráveis aí. Era rei. Rei, irmão Júnior. Como é que nós vamos dizer para o rei? O que foi que houve? Rapaz, é o seguinte, eu não estou fugindo da mensagem. Apareceu lá no meio do caminho um homem, e ele mandou dizer que o Senhor estava mandando dizer que a tua doença é para a morte. Tu está deitado e daí tu não se levanta mais. Aí. Me desculpe, me sinto muito, não me leva a mal, mas eu só estou dando um recado que mandaram dar. Não me leva a mal não. Olha a atitude do rei. Por acaso, olha que eu acho isso aqui interessante, irmão Dudu. Por acaso, esse homem que vos falou estava vestido de pele de animal e com cinto? Aí os servos captou. É esse aí mesmo. O que é que o rei diz? É Elias o profeta. Como foi que o rei distinguiu o profeta? Pelas vestes. Meu querido, as vestes falam muito na vida do cristão. Hoje nós estamos olhando e não dá mais para discernir quem é quem. Tem mulher que veste as roupas e anda assim, ó. É o profeta, Elias o profeta. Olha para o teu irmão e diga assim: as suas vestes já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. 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 Estou seguindo para o final. Não deixe esse mundo contaminar, meu querido.
O que é exagero é que é pecado. Pecado é o exagero, meu irmão. Escute. Diz que o atleta, para receber a coroa, o prêmio corruptível, irmão Dodô, ele também renunciava à família. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37 e versículo 38, você vai ver Jesus dizendo aos discípulos: aquele que não negar pai, não negar mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Pois cada um tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus falou, Jesus não estava mandando você deixar de amar seu pai. Jesus não estava mandando você deixar de amar sua mãe. Jesus não estava mandando você deixar de amar os seus filhos. Pelo contrário, Jesus está dizendo: ame todos eles, mas eu em primeiro lugar. Há uns 2 anos atrás, o Caio, meu filho, chegou para mim. Hoje ele tem 10 anos, mas ele tinha uns 8 anos. Ele olhou para mim e disse assim, bem sério, irmãos, bem sério. Ele olhou para mim e disse assim: pai, de quem o senhor gosta mais? De mim ou de Jesus? De quem que o senhor gosta mais? De mim ou de Jesus? Eu olhei para ele e disse assim: de Jesus. Ele regalou os olhão que ele tem, irmãos, para mim. De Jesus, mais do que eu. Aí eu disse assim: e você deve amar ele mais do que a mim. Da mesma forma, Caio, que eu amo ele mais do que a você, você também deve amar ele mais do que eu e a sua mãe. Ei, irmãos, a primazia é de Deus em tudo. Em tudo. Em tudo, não há exceção, em tudo. A primazia é o primeiro, tem que ser em tudo de Deus. Problema? Estamos botando tudo depois de Deus. Vamos concluir. O atleta, isso aqui é interessante, irmãos. O atleta lá fora, irmão Dodô, para ganhar a coroa corruptível, ele precisa chegar em, só quem está vivo, diga assim comigo, primeiro. Mas nós, para ganharmos, pastor Valtinho, a coroa incorruptível, Mateus 10, 39 diz o que? Aquele que perder a sua vida, ganha-la. Deus faz tudo ao contrário desse mundo, meu querido. O atleta, para ganhar uma coroa que é passageira, que é corruptível, ele precisa ganhar, ele precisa vencer, ele precisa tirar o primeiro lugar. Nós, para ganharmos uma incorruptível, nós precisamos perder aqui para ganhar lá. Aleluia! Aleluia! Eu quero terminar dizendo o seguinte para você essa noite. Assim como o atleta lá fora tem um instrutor instruindo ele, ajudando ele, fortalecendo ele, capacitando ele, dando a mão para ele, dando ouro para ele. Mesmo assim, ele não tem a certeza de que vai vencer.
Olha para o teu irmão de novo e diz assim: mas nós. Oh, aleluia. O nosso instrutor, não Dodô, ele está nos ajudando, pastor Edmo. Ele está nos aconselhando. Ele está nos fortalecendo. Ele está nos capacitando. Ele está nos dando força. E tem uma coisa: nós não temos a incerteza não. Nós temos a certeza de que nós vamos vencer para a glória de Deus. Só quem vai vencer, só quem vai vencer. Abre a boca e dá um brado de glória. Aleluia. Escute, para Deus não há maior, não há menor. Para Deus não existe o pior, não existe o melhor. Basta que corremos. Detalhe, sem olhar para. O detalhe não é só correr. Detalhe não é só caminhar. Detalhe é correr sem olhar para trás. Porque quando nós olhamos para trás, nós nos embaraçamos com a vida lá fora. Diz para o teu irmão para nós terminar agora. Fica de pé. Olha para o teu irmão e diz assim: é só correr sem olhar para trás. Aleluia. A Bíblia diz que ali, o sacerdote ali, começou uma boa carreira. Mas o ânimo chegou. O ânimo acabou. O desânimo chegou e o ânimo acabou. E ele parou de lutar. Tem pessoas aqui, irmãos, não é preciso profetizar e dizer assim diz o Senhor, não. Tem pessoas aqui que o ânimo está para baixo. Tem pessoas aqui que o ânimo já está afundado. Já pensou até em parar de lutar. Já pensou em parar a carreira. Mas eu quero dizer para ti essa noite, meu querido, há uma linha de chegada te esperando. Há uma linha de chegada te esperando. Essa noite o Espírito Santo vai te trazer ânimo. Essa noite o Espírito de Deus vai te trazer ânimo. Receba ânimo de Deus essa noite. Receba ânimo de Deus essa noite. Receba ânimo de Deus essa noite, em nome de Jesus de Nazaré. E você vai continuar caminhando, vai continuar caminhando, vai continuar caminhando, vai continuar caminhando. E nada e ninguém vai lhe parar. Porque Deus é contigo. E se você crê nisso essa noite, abre a tua boca e dá um brado de glória. Continue de pé, continue de pé. Se você ainda não aceitou Jesus, vem para Jesus agora. Se tu ainda não entregou a tua vida a Jesus, vem para Jesus agora. Eu só quero ler, para nós orar, só o último versículo do capítulo 9 de 1 Coríntios. Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha para o teu irmão e diz assim: a carreira é séria. Nós vamos melhorar. Diz para o teu irmão assim: a vida com Deus não é brincadeira. Porque um dia Deus ele pode te reprovar. Então tem que ter cuidado, porque você pode ser aprovado e pode ser reprovado. Só no final nós vamos saber o resultado. Mas Paulo diz: eu me subjugo o meu corpo
e reduz a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ei, melhor do que pregar, melhor do que ganhar alma, é ser salvo. Não adianta ganhar uma multidão para Jesus e no final ser reprovado. Fecha teus olhos. Fale com Deus agora. Tome uma decisão. Subjugue o seu corpo, para que você, pregando aos outros, você não venha a ser reprovado. Tem muita gente que pensa que vai para o céu porque prega, porque ora, porque profetiza, porque tem visão. Não. Os que vão para o céu são os santos, que não se corromperam, que não se venderam, que não se mancharam, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pai, eu te peço essa noite, vem sobre o teu povo essa noite, vem sobre a tua igreja essa noite, nos conscientiza, Senhor, nos conscientiza que temos que viver uma vida cristã equilibrada. Não devemos, Senhor, viver como o mundo quer que nós vivemos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Senhor, tu falou esta noite para nós, Senhor, que esta palavra ela encontre guarida nos nossos corações. Senhor, que nós não venhamos ser apenas ouvinte, mas que nós venhamos praticá-la, porque a tua palavra, Senhor, ela é boa, ela é eficaz quando ela é praticada. Senhor, eu quero profetizar como profeta que essa palavra vai ser, Senhor, vivida na vida de cada um dos teus filhos, e que no final nós iremos ouvir daquele que criou o céu e a terra: vindes bendito de meu Pai, tomai por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do século. Senhor, eu não quero a coroa corruptível, eu não quero a coroa deste mundo, Senhor. Eu quero a incorruptível, Senhor. Eu quero receber de ti, Jesus. Aconteça o que acontecer, que morra, que não morra, que chova, que não chova. Senhor, eu entrei nessa corrida e eu entrei para ser aprovado. Eu entrei nessa corrida e eu entrei para ser premiado. Jesus, eu entrei nessa corrida e eu não vou, Senhor, parar diante dos vendaval, diante das lutas, diante das tempestades, diante do mar, diante dos leões. Não vamos parar, porque eu sei, e quem tem crido, e que por fim ele virá sobre a terra. Visita os pastores da nossa igreja, Senhor. Visita os pastores da nossa igreja, o pastor Antônio. Eu sinto de Deus de orar pelo pastor Antônio, pela sua esposa. Ah, Senhor, o pastor Cleito ali, Senhor, a sua esposa, o Denildo, a sua esposa, o Guicélio, a sua esposa, o Silvério, a sua esposa. Meu Deus, esta noite, visita cada um, Alex, visita, Senhor, visita o Jandson, visita, meu Deus, visita. Desfaz toda obra do diabo. Diga assim comigo: Jesus desfaz toda obra do diabo. Agora, Jesus, eu não vou parar, eu vou continuar correndo para o prêmio a qual tu já preparou para a minha vida. Se tu crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Levanta tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Quem crê como eu creio, diz assim, ó, amém! Antes de sair, olha para o teu irmão e diz: a paz do Senhor, meu irmão. Deus é contigo. Sábado tem oração da família. Às 9 horas da manhã, sábado, oração da família. Venha e traga a sua família.